Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista Carta Capital e hoje eu estou na companhia da repórter Mariana Serafini, direto da redação de São Paulo. Seja bem-vinda, Mariana. Boa noite, Rodrigo. Muito boa noite a todos os nossos web espectadores. Estamos também na companhia do repórter especial André Barrocal, direto de Brasília. Seja bem-vindo, André. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Mariana, e a todos que nos assistem. E também temos um convidado especial, o deputado federal Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, deputado. Obrigado, Rodrigo. Agradecer o convite da Carta Capital, parabenizá-los pelo trabalho. É um prazer falar com vocês. Saí de Brasília agora, aí, Barrocal. Eu já cheguei em Minas Gerais, estou aqui em Belo Horizonte. É um prazer participar com vocês do programa. Tá certo. Bom, nós convidamos o deputado para participar do programa porque ele está coletando assinaturas para a instalação de uma CPI sobre esse escândalo das joias sauditas que foram supostamente doadas, presenteadas, né, pela monarquia saudita para ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Essas joias elas acabaram sendo confiscadas, apreendidas pela Receita Federal, porque os militares que trouxeram ela para o Brasil não declararam para a Receita, e depois houve toda uma tentativa de reaver essas joias, mas não para incorporar ao acervo público da presidência, e sim ao acervo pessoal de Jair Bolsonaro. Né? Então aí tem uma série de caminhos tortos aí que já estão sendo investigados pela Polícia Federal, mas eu queria perguntar para o deputado sobre qual é a dimensão política que o senhor pretende investigar por trás desse escândalo, deputado, inclusive saber qual o número de assinaturas que vocês já têm, qual é o número necessário aí para a instalação dessa comissão. Rodrigo, acho que a questão central é essa. Qual a dimensão política que existe e por que uma CPI? Porque, do ponto de vista criminal, parece que as coisas estão ficando claras. E a Polícia Federal, em pouco tempo, vai desvendar esse mistério das joias da Michele e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora nós já sabemos que são dois estojos de joia, um para a ex-primeira-dama, um valor de 16,5 milhões de reais. Não é um estojo de joia qualquer, é algo muito valioso. Este foi apreendido na alfândega, nós já sabemos, porque ela estava com uma entrada ilegal que veio junto com a comitiva presidencial, que, aliás, o próprio Jair Bolsonaro estava lá na Arábia Saudita. E eles trouxeram esse estojo ilegalmente, foi apreendido na Receita Federal, na alfândega. E, felizmente, os servidores públicos não entregaram ao ex-presidente Jair Bolsonaro, como ele mandou emissários, inclusive das Forças Armadas, para resgatar esse estojo para ele. 16 milhões e meio de dólares. Então, esse é um crime cometido. O outro é o crime das joias dele próprio, ou seja, que ele ganhou o presente, entre aspas. Esse foi mais modesto, era um presente de 400 mil reais de joias masculinas. E ele, primeiramente, disse que não tinha recebido nada, depois, pego com a boca na botija, confessou que está com este estojo de joias. Ambos deveriam estar no acervo do governo do Brasil. E ambos, um ficou retido, e o outro, que ele não conseguiu ter para si, apesar das tentativas, e o outro já está com ele. Fora isso, nós vamos ver também que tem vários relógios que foram entregues a ministros que foram na tal comitiva. Esse é outro escândalo que nós vamos averiguar. Então, a Polícia Federal já está verificando quais os crimes cometidos. Aí tem roubo, tem apropriação indébita, tem o diabo 4 crimes com a alfândega brasileira, etc. Agora, a dimensão política é exatamente o caso da refinaria Randolfo Alves. Essa sim nós temos que a refinaria Randolfo Alves, Relan, na Bahia. Este é um caso que precisa que a Câmara de Deputados, com afinco, se debruce sobre isso. No mês de março, o governo começou as tratativas para vender essa refinaria, para privatizá-la. O custo dela, no final das contas, quando foi o mês de novembro, foi vendido por 1,65
bilhão de dólares. E ela valia 4 bilhões de dólares. Então, veja bem, foi um preço aí quase 3 vezes inferior ao preço da refinaria. E essa negociata foi fechada com a ida da comitiva em outubro. Um mês depois, eles fecharam a venda. Então, o que fica por trás disso? É que houve aí, com essas joias, o pagamento de propina, um mimo que foi feito ao ex-presidente da República e a sua comitiva que visitou e fechou esse negócio com a Arábia Saudita. Nós vamos ver que isso tem envolvimento de um fundo bilionário, trilionário da Arábia Saudita, de um sheik que era amigo, segundo o próprio presidente falou e usou uma expressão, quase irmão dele, e que foi muito elogiado por Eduardo Bolsonaro, que também fez várias viagens à Arábia Saudita e a este sheik, que depois nós vamos também averiguar durante o processo da CPI. Então, tem toda uma dimensão política que vai revelar aí as entranhas, né, do governo Bolsonaro com esse fundo da Arábia Saudita, esse fundo particular também, com essa corrupção aí que está nos parecendo agora óbvio. Então, isso nós queremos, evidentemente, desvendar. Nós já iniciamos o recolhimento das assinaturas, junto com o deputado Túlio Gadelha, entramos com requerimento, entramos ontem, viu? Ontem, depois de meio-dia, nós já estamos com 63 assinaturas. O Partido dos Trabalhadores fez um debate sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito e agora o PT como um todo irá assinar, também PDT, PSB, PSOL, vários partidos de centro-esquerda, e nós já estamos também conversando com outros partidos que compõem a base do governo para que essa CPI se torne realidade. Deputado, só antes de lhe fazer uma pergunta, eu queria deixar claro aqui para as pessoas, para que não haja dúvida, que quem trouxe as joias no dia 26 de outubro de 2021 foi o ministro de Minas e Energia, daquele momento, o almirante Bento Albuquerque, e um auxiliar direto dele, o Marcos André Suero, que é um tenente da Marinha, não foi o próprio presidente da República, foi um ministro de Estado que, por acaso, era militar. Mas eu gostaria, deputado, de lhe perguntar exatamente sobre militares envolvidos nessa história, que inclusive é o objeto da minha reportagem da semana na Carta Capital. Por onde quer que a gente olhe esse rolo, existe um militar. É um almirante que viajou das Arábias para o Brasil, é o tenente que veio com ele e trouxe aí pelo menos um dos pacotes, é um tenente-coronel do Exército que mandou um sargento da Marinha no final do ano passado tentar recuperar essas joias no aeroporto de Guarulhos. Eu queria a sua opinião exatamente sobre essa dimensão militar do rolo das joias. É, por exemplo, também um objetivo da CPI dissecar todas as digitais fardadas dessa história? Barrocal, com certeza isso vai ocorrer. Vi sua reportagem, parabenizar. É algo que a gente fica escandalizado de como que um ex-capitão do Exército, que, aliás, foi de lá expulso, que é o Jair Bolsonaro, como é que ele tratou o próprio Exército e as Forças Armadas brasileiras, seja Marinha, Aeronáutica, por onde você olha, parece que ele fez de almirantes, coronéis e etc., generais, ele fez deles meninos de recado. Então, você vê esse coronel Cid, que vai estar envolvido também, o sargento da Aeronáutica, que foi lá tentar resgatar as joias, o almirante Bento Albuquerque, feito de meninos de recado, de despachantes de mala do presidente, de carregadores de objetos que podem ter sido propina. Então, infelizmente, as Forças Armadas brasileiras foram feitas de meninos de recado do presidente. É muito triste isso. Eu acho que resgatar o papel das Forças Armadas no Brasil é algo também essencial. Quando a gente vê agora as Forças Armadas tendo um papel, por exemplo, junto aos Yanomamis, no sentido de retirar de lá, por determinação do presidente da República, aqueles que fazem garimpo ilegal de ouro, você vê que é outra relação que se tem com as Forças Armadas, dando a ela uma tarefa real, política necessária e de políticas públicas para o Brasil. No governo Bolsonaro, eles estavam à disposição do próprio presidente Jair Bolsonaro. Então, é impressionante como um capitão desqualificado no Exército virou comandante
das Forças Armadas, infringindo ali um servilismo a ele próprio e não ao papel que as Forças Armadas deveriam ter. Eu acho que isso vai servir também, essa comissão parlamentar de inquérito, para destrinchar como ele tratava estes seus auxiliares das Forças Armadas. Deputado, é comum que chefes de Estado troquem presentes entre si, mas quando isso acontece, existe um protocolo, um cerimonial, e esses presentes são trazidos por uma equipe especializada e não por um ministro que faz um favor ou outro. Isso já é estranho. Eu queria que o senhor nos explicasse melhor essa relação com a venda da refinaria, porque a venda da refinaria Landulfo Alves foi feita para um grupo dos Emirados Árabes, o Mubadala Capital, e era uma das refinarias com o nosso maior poder de refinamento ativa no Brasil. Então, queria que o senhor deixasse isso mais claro para os nossos leitores. Foi um pacote que foi trazido de forma escusa, não foi um presente trocado dentro dos protocolos que são utilizados entre chefes de Estado para troca de presentes, e ao mesmo tempo foi fechado um negócio que não foi bom para o Brasil. Então é como se o governo brasileiro tivesse vendido um patrimônio público e em troca tivesse recebido uma propina para si? Foi isso? Exato, porque veja bem, hoje tem mais um escândalo. O Bento Albuquerque, que era então, né, o ex-ministro de Minas e Energia, ele mentiu também para a Arábia Saudita. Ele teria dito que isso teria vindo para o acervo do governo brasileiro. E não foi. Eles tentaram fazer com que a alfândega liberasse essas joias para o presidente Jair Bolsonaro. E por isso ele disse que era um presente para ex-primeira-dama. Não conseguindo isso, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez 8 tentativas de resgatar para si as joias. E agora o Bento Albuquerque, nós descobrimos, ele mentiu para a Arábia Saudita, dizendo que era algo para o acervo do governo brasileiro. Então, veja bem, eles trataram a tal comitiva do presidente Jair Bolsonaro isto como uma propina. Então, nós vamos ver esse fundo, né, que você citou, que é o fundo Mubadala. Esse fundo é um fundo trilionário. Ele fez outros investimentos no Brasil, todos no governo Bolsonaro. Tem também compras de metrô, tem outros investimentos que fizeram. Mas o principal investimento foi este da refinaria. E esta refinaria, ela tinha um valor que se calculava aí em torno de 4 bilhões de dólares. E no mês de março de 2021, o governo brasileiro iniciou as tratativas para a venda para este fundo. Em outubro, essa comitiva esteve lá. O André tem razão, quem trouxe isso foi um ajudante de serviço do ministro de Minas e Energia, também militar, e o próprio ministro de Minas e Energia, que foi chamado à alfândega para tentar liberar a joia, mas era a comitiva do presidente da República que esteve lá, e esteve, inclusive, cumprimentando o Mohammed bin Zayed, que é vamos dizer, o presidente do fundo. Então, no mês de março, se iniciaram as tratativas, em outubro a comitiva foi lá, e em novembro se fechou o negócio. Ou seja, a propina veio antes, né, o que tudo parece. Isso é que nós vamos investigar, buscar documentos, por isso uma comissão parlamentar de inquérito, que ela tem também uma dimensão política deste caso, além da própria dimensão policial. Eu não tenho dúvida que, ao final de tantos processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e contra Michele Bolsonaro, esses dois acabarão na cadeia pelos crimes que cometeram, inclusive de corrupção, fora genocídio, crimes contra a democracia e outros. Mas é impressionante também como que politicamente eles envolveram, o André tem razão, as Forças Armadas brasileiras, e como que pode se desfazer de uma refinaria da importância que é a refinaria Randolfo Alves, que, aliás, hoje está vendendo gasolina muito mais cara do que qualquer outra refinaria, porque não se tem controle do preço que ali é praticado, que é outra denúncia que a gente faz do processo ruim que foi a privatização. Agora, eu levanto também um questionamento. Diz que a Michele Bolsonaro anda brava com o próprio marido, que ela não sabia que essas joias eram dela. A gente fica perguntando se o próprio Jair Bolsonaro não traiu a Michele e não contou para ela que ela tinha essas joias e tentou se apoderar sem que ela soubesse, porque não é possível que ela fique tão brava
com esse caso das joias e repito aos quatro cantos que não sabia absolutamente nada das joias. O Jair sabia, né? Isso agora está na cara. Tanto sabia das joias dela quanto das joias dele, que, aliás, estão com ele, que também é um crime já confessado por ele próprio. Ele tenta dizer que era um presente personalíssimo. Mentira, porque hoje a gente viu o Bento Albuquerque dizer que foi dito na Arábia Saudita que isso ficaria para o governo brasileiro, para o acervo do governo brasileiro. Ficou no acervo pessoal do Jair Bolsonaro, que confessou as joias dele, e o resgate que ele tentou fazer das joias da Michelle para ele próprio. Deputado, eu vou repetir uma pergunta que eu fiz para o senhor aqui nos bastidores, antes de começar o programa, que é: o governo ele tem interesse em deixar essa CPI ser instalada? Pergunto isso porque, no caso da CPI do 8 de janeiro, houve um entendimento, pelo menos essa foi a alegação oficial, de que a CPI poderia atrapalhar a votação de projetos de interesse do governo, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, diferenciasse um caso do outro, e, num segundo momento, falasse também sobre a situação das Forças Armadas, né? Esse é mais um vexame imposto às Forças Armadas. Há uma sucessão de casos que remontam desde o do governo Bolsonaro. Como o senhor acha que o Congresso deve reagir no sentido de limitar o poder das Forças Armadas, de não permitir que as Forças Armadas invadam a cena política brasileira da forma como ocorreu nos últimos anos? Rodrigo, então vamos lá. Eu acho que tem uma diferença entre o pedido de uma CPI e outra. Embora eu seja vice-líder do governo na Câmara, vice-líder do José Guimarães, que é o líder do governo, então vice-líder do presidente Lula na Câmara. Eu não entrei com esse pedido de CPI por parte do governo, ou seja, não represento o governo na CPI, mas sim um deputado do Partido dos Trabalhadores junto com Túlio Gadelha. Porém, fizemos essa discussão da oportunidade dessa CPI no Partido dos Trabalhadores. E o PT entende uma diferença entre uma CPI e outra. A questão do 8 de janeiro virou para os bolsonaristas uma questão deles querer a CPI, porque falaram para a base deles o tempo inteiro que o que ocorreu no 8 de janeiro foi infiltração de petistas, então uma tese completamente esdrúxula, mas que eles andam repetindo para poder tentar convencer e unificar essa base ultra-radical de bolsonaristas. Então, eles estavam usando isso como instrumento, querendo transformar quem foi vítima, que foi o governo do presidente Lula e a democracia, em réus, como se nós tivéssemos culpa daqueles atos que eles praticaram. É um negócio tão absurdo que não valeria a pena esse debate dentro do Congresso Nacional, bem porque, do ponto de vista das provas contrárias ao que eles têm dito, nós já temos várias, e em especial o Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal estão tratando. Então, neste caso, o governo achava que não valia a pena uma CPI, dar guarida a uma CPI dessa, por resultado que nós já sabemos. Só serviria de palanque para eles para fazer fake news e mentira. E é o que eles têm feito hoje no plenário da Câmara, onde fizeram lá um cercadinho, de novo, o Bolsonaro perdeu o cercadinho no Palácio Planalto, e alguns deputados dele têm lá um cercadinho para disseminar fake news, política de ódio, agora transfobia e etc, etc, que nós estamos vendo que eles estão fazendo. Neste caso agora, tem uma dimensão política importante, que é inclusive a corrupção do próprio Jair Bolsonaro e de Michele Bolsonaro, que eles se diziam tão honestos. Por isso eles estão fugindo desta comissão parlamentar de inquérito como podem. Estão nervosos com elas. Eles sabem que ali a figura de Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro estão em xeque agora pessoalmente. Há um problema de corrupção pessoal deles. E há também essa dimensão política que eu coloquei para vocês do projeto de privataria que eles fizeram com esse fundo particular árabe que vai desmascarar esse processo. E eu acho que ainda entra também, o Barrocal chamou atenção, você agora recolocou, e eu concordo, a dimensão de como ele tratou as Forças Armadas, como que ele absorveu os setores das Forças Armadas por seus interesses particulares. Isso também vai ajudar a desmascarar politicamente essa relação que ele tentou ter com as Forças Armadas
como se ele defendesse um projeto nacional para o Brasil, um projeto de liberdades. Eu acho que fica claro como ele personificou para si os seus interesses e levou as Forças Armadas a entrar nessa jogada errada. Eu acho que serve para despolitizar e desbolsonarizar a própria Forças Armadas. Então, acho que essa CPI nós entendemos que ela tem uma dimensão política importante. Deputado, a sua bancada aí na Câmara, a bancada do PT, decidiu defender uma mudança na Constituição no artigo 142, que é exatamente o artigo que trata do papel das Forças Armadas no Brasil. E é o objetivo dessa proposta afastar qualquer interpretação de que existe pela Constituição a possibilidade de um golpe militar dentro da lei. Realisticamente falando, quais são as chances, na sua opinião, de o Congresso aprovar uma mudança na Constituição nesse artigo 142? O deputado Zaratini levou essa opção para a bancada e nós tínhamos inicialmente muita dúvida se valia a pena. Durante o governo Bolsonaro, não valia a pena tentarmos essa mudança, porque estava muito consolidado para eles o papel das Forças Armadas enquanto quem faz gerenciamento político no Brasil, e eles já davam essa dimensão para esse artigo. Se nós entrássemos tentando deixar claro, no nosso entendimento, o artigo não permite essa interpretação, mas nós tentarmos clarear ainda mais, levaria a uma vitória deles, piorando a situação do artigo 142. Essa era a nossa avaliação. Agora, André, a avaliação nossa é que depois do 8 de janeiro, se tomou outra dimensão da visão da política em relação às Forças Armadas. Então, eu diria que hoje, tirando os bolsonaristas, esses que estão no cercadinho, os demais, mesmo sendo do espectro à direita na sociedade, digo de deputados e deputadas, têm uma visão de que é preciso clarear mais o papel democrático das Forças Armadas e o papel de não ingerência política. Então, nós passamos a ter uma chance de deixar ainda mais claro esse artigo na Constituição. Por isso, o deputado Zaratini entrou com o procedimento e nós estamos fazendo um debate político no Congresso. Deputado, logo que a Michelle Bolsonaro voltou ao Brasil, depois da viagem do presidente no dia 30 de dezembro para os Estados Unidos, então logo ela chegou, ela anunciou que faria um giro pelo Brasil para fazer relações políticas e começar uma articulação para as próximas eleições. E agora, essa semana, depois do escândalo das joias, nas redes sociais dela e também do PL, eles têm tentado manter um tom de naturalidade, como se isso não estivesse acontecendo, estão tentando se afastar desse fato. Qual que é o impacto desse escândalo nas pretensões políticas da Michelle Bolsonaro? Eu acho que é enorme. Onde ela viajar, o pessoal vai ver no pescoço dela aquelas joias que estão aí nas revistas e nas fotografias. São as joias da Michelle. Então, eu acho que isso tem, evidentemente, uma repercussão enorme contra eles. Bolsonaro sabe que ele não terá guarida para ser candidato a presidente da República. Ou estará preso ou estará inelegível, ou as duas coisas. Isso me parece óbvio. Não é possível que ele vai sair impune do crime que cometeu de genocídio no Brasil, seja o genocídio na pandemia, quanto o genocídio contra os povos indígenas. Depois que veio à tona o que eles fizeram com os Yanomamis, com certeza ele vai ser condenado aqui e também no Tribunal Internacional. E ficará inelegível. Eu acho que isso me parece claro para a sociedade brasileira, para o Supremo Tribunal Federal, para o mundo político de maneira geral. Eles já estavam vendo uma alternativa à direita, que seria a Michelle Bolsonaro. Eu, particularmente, nunca acreditei nisso, até pela fragilidade política dela e etc. Agora, é difícil separar tudo isso que ele é e a figura dele da própria Michelle Bolsonaro. E esse caso da joia os colou ainda mais, e os colou no caso da corrupção. Então, por mais que ela diga que não sabia, que Bolsonaro tentou passar a perna nela para enganá-la em relação a ficar com os valores da joia, eu não duvido de nada que esse sujeito faça. Então, para ele tentar enganar a própria esposa, eu não duvido. Mas também é difícil de acreditar que a Michelle seja este anjo que foi enganada pelo Bolsonaro durante todo esse tempo. Então, onde ela for, o que nós vamos ver no pescoço dela são essas joias, né? 16 milhões e meio de joias da Arábia Saudita, em troca da venda de uma refinaria tão importante para o povo brasileiro, cujo preço da gasolina agora é maior na Bahia, graças a essa privataria que fizeram. Então, acho que foi
fato, né, que apaga essas pretensões do PL e da própria Michelle Bolsonaro de ser uma alternativa. Eles já começam a falar em outras alternativas já, né? Então o Tarcísio já se assanha a ser uma alternativa da outra direita das eleições que vem. Aqui em Minas, o governador Zema também se assanha em dizer que é a possibilidade do ultraneoliberalismo nas próximas eleições. Eu acho que o bolsonarismo vai perder força, tanto por essas denúncias, quanto também pela construção do governo Lula. É um outro debate para fazer, mas é evidente que é um governo que já anuncia ao Brasil uma outra perspectiva de normalidade democrática e de políticas públicas que vão melhorar a vida das pessoas. Ao anunciar o Bolsa Família, a recuperação da renda do povo brasileiro, ao lutar pela geração de emprego e renda, colocar já recursos em infraestrutura, retomar o debate sobre a educação pública, já colocando aumento nas bolsas de estudo de estudantes, refazendo vagas nas universidades, melhorando o SUS, voltando com a vacina, já propalando aí aumento da alimentação escolar, o programa de aquisição de alimento, enfim, uma política de agricultura familiar para os pequenos produtores. O governo Lula já acena para um outro tipo de país, que dentro da normalidade democrática tem condições de crescer, gerar emprego, gerar renda e fazer reformas que dividam renda no Brasil, como a reforma tributária, e não mais apenas atacar os direitos dos pobres, como se fez desde que Temer, né, o golpista, ajudou no golpe com Aécio Neves para tirar a presidenta Dilma Rousseff e implantar esse regime de terror que nós vimos de 4 anos de Bolsonaro. Deputado, eu agradeço muito pela sua atenção, pela disponibilidade de ter participado do nosso programa e por ter explicado aí com clareza essa relação aparentemente confusa, né, desse presente, ou a relação política por trás. Afinal de contas, é muito estranho um presente num valor tão elevado, né, e sem nenhum bilhetinho, nem uma dedicatória, nada, né? Muito estranho. O ministro Haddad falou isso, né? Ninguém ganha um presente de 16 milhões e meio de dólares. Né? Eu nunca vi na história do mundo dizer que alguém ganhou um presente desinteressado dessa forma. Então, tem cheiro de propina, tem gosto de propina, tem jeito de propina, propina é. Tá certo, deputado. Muito obrigado pela sua atenção. Um abraço, E vamos, Rodrigo. Parabéns aí para a Carla Capital. Um grande abraço a todos, Mariana, André. Um abraço. até mais. E vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Eu vou pedir, na verdade, para o Barrocal comentar um pouquinho mais sobre esse caso, porque a reportagem dele fala, sim, sobre esse escândalo das joias, mas ela vai além. Ela fala sobre uma ofensiva civil para tentar adestrar, para tentar disciplinar os militares no Brasil. Este não é o primeiro escândalo, não é o primeiro vexame envolvendo as Forças Armadas. Desde o governo Bolsonaro foram inúmeros, né, casos de corrupção ou casos, enfim, de escândalos mesmo envolvendo militares, na compra de vacinas, no episódio da cloroquina, depois com o Pazuello fazendo propaganda política como um general da ativa, né, participando de comícios. Mas o Barrocal ele percebe uma mudança, né, de clima. Parece haver um certo esforço para tentar colocar as Forças Armadas no seu devido lugar, né, Barrocal? Mas eu descrevo na minha reportagem, Rodrigo, que se trata de uma ofensiva civil inédita, talvez desde o final da ditadura militar. Eu conversei com estudiosos das Forças Armadas, por exemplo, o historiador Manuel Domingos Neto, também o acadêmico João Roberto Martins Filho. Eles não chegam a usar essa visão de que se trata de uma iniciativa inédita, uma ofensiva inédita, mas eu acho que vale a pena pensar nesses termos. E o que é essa ofensiva que eu descrevo na minha reportagem? E o pano de fundo, evidentemente, você já abordou há pouco. Desde o governo, na verdade, desde a virada do governo Dilma Rousseff para Michel Temer, uma presença crescente dos militares na vida nacional, e essa presença ficou muito destacada, muito marcada no governo Bolsonaro. Houve uma politização, eu diria, explícita por parte das Forças Armadas, ainda
que os chefes militares tenham passado os 4 anos, ao menos nos bastidores, tentando negar essa politização. Mas alguns fatos recentes aí que mostram esse vexame das Forças Armadas. O 8 de janeiro, a tentativa golpista do dia 8 de janeiro. Militares, por omissão ou por ação direta, contribuíram para essa tentativa de golpe. E não foi por outra razão, por exemplo, que o juiz Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a pedido da Polícia Federal, decidiu que os militares envolvidos com o 8 de janeiro serão processados e julgados na justiça comum, e não na justiça militar, essa justiça particular que eles têm. Esse é um exemplo, por exemplo, esse é um exemplo do que eu descrevi como ofensiva civil para tentar minimamente domar os militares. Então, nada de justiça especial para eles, justiça comum no caso do 8 de janeiro. No âmbito do Legislativo, no âmbito do Congresso, nós temos uma iniciativa, inclusive, que eu levantei como questão para o deputado aí, o Rogério Correia. O PT, na Câmara dos Deputados, decidiu levar adiante uma tentativa de mudar a Constituição no artigo 142, que é o artigo que trata do papel das Forças Armadas no Brasil. Do jeito que esse artigo está escrito hoje, é possível interpretar de forma mirabolante, como fazem os bolsonaristas, que ali está uma bênção para golpe militar dentro da lei. Esse artigo foi, vamos resgatar a memória histórica, foi uma imposição do ministro do Exército existente na época da Constituinte, o general Leônidas Pires Gonçalves. No ano de 2020, um dos juízes do Supremo, Luiz Fux, já tinha se manifestado sobre essa interpretação a respeito do artigo 142, a interpretação de que ali está um possível amparo ao golpe militar dentro da lei, e refutado essa interpretação. E, recentemente, em fevereiro, o partido PSOL, entrou no Supremo com uma ação para explicitar no plenário do Supremo exatamente essa posição dada numa liminar por Luiz Fux em 2020. Não, o artigo 142 não abençoa nenhum golpe legal por parte dos militares. Mas então temos aí uma iniciativa dentro do Congresso, que é a da bancada do PT, para mudar esse artigo da Constituição. E no governo Lula, o que é que nós vemos de iniciativa civil para domar os militares? O presidente da República acaba de decidir que a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, não mais ficará dentro do guarda-chuva do GSI. GSI, que é um órgão da presidência comandado por generais. Lula tirou a ABIN do GSI e colocou-a sob a tutela da Casa Civil, ou seja, de civis. Inclusive, encomendou aí para aquele que ele, Lula, indicou para comandar a ABIN, um delegado da PF, o Luiz Fernando Correia, uma reformulação do papel da ABIN. O Luiz Fernando Correia, a propósito, foi comandante da Polícia Federal no segundo governo Lula. Então, Rodrigo, esse é um pouco aí o panorama do que eu chamei de iniciativa civil inédita para minimamente tentar fazer com que as Forças Armadas saiam da cena política e fiquem no lugar delas, que é os quartéis. Tá certo, Barrocal. E eu convido a todos a ler a reportagem de capa de Carta Capital. Se você é assinante, provavelmente já deve estar disponível no site de Carta Capital para acessar. Ou você vai receber aí a sua edição impressa até sábado, domingo, mas quem quiser adquirir a revista na banca também tem essa possibilidade, é uma matéria bem detalhada, falando não apenas sobre este escândalo recente, né, das joias sauditas, essa muamba que foi trazida pelos militares, mas sobre esse esforço, essa ofensiva civil que o Barrocal menciona, para enquadrar os militares, para que eles cumpram, na verdade, o papel que as Forças Armadas cumprem em qualquer país democrático, que é a defesa da pátria, mas só isso, né? Sem intervir na política civil. No nosso último encontro, eu me recordo que a Mariana fez um esforço louvável de tentar trazer assuntos positivos para alegrar o programa. Você lembra, Barrocal?
Lembro sim, Rodrigo. Louvamos essa iniciativa da Mariana. Pois é. Louvamos porque era merecido. Pois é, pois é. E eu, assim, eu falei para ela, olha, Mariana, mas as pessoas vêm aqui para se deprimir, né? A gente não tem notícia boa para dar e tal. Mas ela falou assim, não, Rodrigo, fica tranquilo que eu vou ocupar pelo menos 10 minutos do programa só com notícias positivas. E como a Mariana fez uma reportagem especial aí para o Dia Internacional da Mulher, eu gostaria que a Mariana, nos próximos 10 minutos, falasse só notícias positivas sobre as mulheres, Mariana. Poxa, Rodrigo, aí você me pegou, viu? A única notícia boa que a gente tem sobre as mulheres foi a assinatura recente do presidente Lula para equiparar os salários, porque nós mulheres ainda recebemos em torno de 30% a menos que os homens quando cumprimos a mesma função na mesma empresa. Então, essa é uma notícia boa, não vai ocupar 10 minutos do programa, infelizmente, mas a reportagem que eu escrevi essa semana, pelo contrário, é desolador. O Brasil é o quinto país do mundo que mais mata mulheres. Morre pelo menos uma mulher a cada 7 horas. É um dado assustador. O crime de feminicídio, que é o nome que se dá quando uma mulher é morta em razão de gênero, ou seja, quando um homem despreza outra pessoa pelo simples fato dela ser do gênero oposto. Esse crime é muito comum no Brasil, a gente tem uma média acima da média mundial, segundo a OMS, e não é só o crime de feminicídio que aumentou no Brasil no último período. Todas as formas de violência contra as mulheres aumentaram nos últimos anos. Eu fiz uma reportagem sobre isso essa semana, conversei com a secretária nacional de combate à violência contra a mulher, Denise Dal, e ela relacionou esse aumento da violência a um cenário que a gente veio vivendo nos últimos anos de discurso de ódio mesmo, discurso de ódio, misoginia, ódio às armas, aumento das armas nas mãos da população civil. Então, tudo isso impactou diretamente contra a vida das mulheres, que passaram a ficar mais expostas a homens violentos. Vale ressaltar que essas mulheres que são assassinadas, em 75% dos casos, quem comete o crime é o namorado, o marido, ou o ex-namorado ou ex-marido. Então, são sempre relações íntimas. E eu conversei com uma socióloga que estuda violência contra a mulher, violência de gênero há mais de 10 anos, e ela me explicou que esse crime de feminicídio é o que a gente chama de morte anunciada. É um crime previsível. Diferente de outros homicídios, tanto os amigos quanto a família dessa mulher normalmente percebem que ela está numa relação tóxica, numa relação opressora, numa relação onde ela não está se sentindo confortável e pode vir a sofrer alguma agressão. Então, dificilmente um crime de feminicídio ele não é premeditado e dificilmente ele chega direto. Normalmente é uma escalada de violência. A mulher sofre primeiro um tapa, um empurrão, xingamentos, opressão psicológica, e aí isso vai escalando um nível de violência até que chega no ponto final da vida da mulher, que é o feminicídio. Então não é um crime difícil de identificar. Recentemente eu conversei com a ministra da Mulher, a Cida Gonçalves, numa entrevista aqui para a Carta Capital, e ela falou a mesma coisa, que é um crime premeditado e é um crime previsível. Não é fácil de evitar, mas ele é evitável. Então, algumas mudanças na forma de proteção à vida das mulheres estão sendo pensadas pelo Ministério das Mulheres. Hoje, quando uma mulher pede a medida protetiva, porque ela se sente ameaçada pelo companheiro, o que acontece é a mulher receber o que é chamado de botão do pânico, que quando ela encontra o agressor ou ela sente que ela pode ser atacada por ele, ela aperta o botão do pânico, então a Patrulha Maria da Penha vai atender essa ocorrência. A mudança proposta pela ministra é que o agressor passe a usar uma tornozeleira eletrônica para ser monitorado pela Patrulha Maria da Penha, porque muitas vezes a mulher aperta o botão do pânico, mas ao mesmo tempo o agressor aperta o gatilho. Então não dá tempo dela ser salva pela patrulha. Também vai aumentar o orçamento destinado às políticas públicas de proteção à vida das mulheres.
O ano de 2022 recebe a marca de ser o ano com o menor orçamento destinado a essas políticas de toda a história recente do país. Foram destinados pouco mais de 12 milhões de reais, o que não dava conta do problema nem em todos os estados do Brasil. A secretária com quem eu conversei me disse que agora o orçamento que foi aprovado em 2022 para 2023 vai ser de 23 milhões, ainda não é o suficiente, mas já vai dar um gás nas patrulhas Maria da Penha, que vão receber mais viaturas, mais equipamentos, e através de uma parceria do Ministério da Mulher com o Ministério da Justiça, vai ser desenvolvido um programa de capacitação de todos os agentes de segurança pública do país, não só os agentes de segurança destinados às delegacias especializadas em acolhimento e atendimento às mulheres, mas também os policiais militares e civis que atendem nas outras delegacias, porque um dos problemas que acontece quando uma mulher vai buscar a polícia é ser mal atendida. Inclusive, na reportagem eu cito que 21% das mulheres não confia na polícia. Por isso, boa parte delas, quase metade das mulheres, quando estão em situação de violência, tentam resolver o problema sozinha. Então, o que precisa ser feito? Os agentes de segurança pública precisam entender melhor a legislação, precisam acolher melhor os problemas de gênero, porque normalmente essas mulheres não são acolhidas nas delegacias e precisam saber encaminhar essas mulheres depois que elas foram atendidas. Muitas vezes a mulher não pode voltar para casa, o agressor vai estar lá também. E daí não importa se o município não tem uma casa de acolhimento para destinar as mulheres em situação de violência, vai ter que encontrar outra forma de abrigo, e existem outras formas de abrigo, muitas vezes até abrigos destinados a tratamentos de saúde, equipamentos do SUS podem ser usados para acolher mulheres em situação de violência, mas chega lá na ponta, no município, no interior, o delegado, o policial que lidera essa mulher nem sabe que isso pode ser feito. Então, esse treinamento também precisa ser feito para que eles possam atender melhor as mulheres em situação de violência. Eu conversei também com a deputada Érica Cocai essa semana, que é uma deputada que tem a trajetória marcada pela luta feminista, e ela estava falando sobre como na própria Câmara dos Deputados as mulheres muitas vezes não se sentem confortáveis naquele ambiente dominado por homens, que a gente diz que tentam controlar de todas as formas. Ela falou, aqui a gente passa por um processo onde tentam nos dizer o que a gente tem que falar, como a gente tem que agir, como a gente deve se vestir. Então é também uma violência simbólica contra as mulheres que ocupam espaços de poder. A gente viu essa semana, aconteceu ontem, o Dia Internacional da Mulher, um deputado, o deputado Nicolas Ferreira, o mais votado do país, ocupar a tribuna para fazer chacota e piadas transfóbicas, que é crime no Brasil. Ele atacou a população trans, que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Então isso também não é aceitável. A gente passa aí por um processo de violência que teve uma escalada nos últimos anos e que não pode continuar acontecendo, como a gente viu acontecer ontem, esse escândalo que foi a fala do deputado Nicolas Ferreira. Então a minha reportagem dessa semana é sobre, infelizmente não é notícia boa, crime, a violência contra as mulheres, que sofreu uma escalada nos últimos anos, que tem o dedo do bolsonarismo nisso, o dedo da extrema-direita, que ampliou o discurso de ódio e o discurso de misoginia. Então, tudo isso impactou na violência contra a mulher e é um desafio que o novo governo, agora que restabeleceu, recriou o Ministério das Mulheres, vai ter pela frente, que é, com todo mundo com quem eu conversei, todas as mulheres com quem eu conversei para fazer essa reportagem, falaram, a gente não tem como mudar esse cenário de violência sem mudar a educação das pessoas. E a educação desde as crianças, dos meninos para que eles respeitem as meninas, das meninas para que elas não se submetam a relações tóxicas, a relações de controle, para que elas saibam que elas não precisam se submeter a isso. Então, é um processo de educação que vem desde as crianças, mas atinge também os adultos. É a única forma da gente conseguir mudar essa cultura de misoginia, essa cultura de ódio contra as mulheres a longo prazo. E agora, a curto prazo, para que as mulheres parem de morrer, a gente precisa melhorar o investimento nos equipamentos públicos de segurança, mas também pensar na violência contra a mulher, não só no âmbito da segurança pública, e também no âmbito das políticas públicas de acolhimento e criação de perspectivas, porque uma mulher ela só consegue se desvencilhar
de uma rede de violência se ela tem uma rede de acolhimento. Então, precisa pensar em emprego digno para essa mulher, para ela ter um salário, para ela conseguir sair muitas vezes das custas do agressor. Ela precisa ter um lugar para morar em segurança com os filhos. Ela não pode ficar convivendo com esse homem. E ela precisa ter uma rede que a acolha, que muitas vezes não é só a rede familiar, a rede de amigos. Ela precisa se sentir acolhida socialmente para além disso. Então, precisa criar perspectivas. A minha reportagem se chama... Esqueci o título agora. Perdão. Sem motivos para comemorar. Porque é isso, a gente passou mais um 8 de março sem nenhum motivo para comemorar. Não tem Pois notícia é, boa, mas ó, tô com uma surpresinha guardada pro fim, para quando a gente vai dar dica, que é coisa pois boa, é. não é Não, notícia. E pelo meus Rodrigo, cálculos, Mariana, aqui sobre deu esse. menos de um minuto de notícia boa, né, Barrocal? Pois é, e eu vou me permitir comentar esse assunto, aliás, não comentar, mas complementar uma notícia, por que não, positiva, sobre mulheres e o 8 de março. Porque ontem o Ministério das Relações Exteriores anunciou que, a partir de agora, o Brasil terá uma diplomata como uma espécie de embaixadora brasileira para o tema gênero no mundo, embaixadora mundial para o tema gênero no mundo. O nome correto do cargo é alta representante para temas de gênero. Essa diplomata se chama Vanessa Dolce de Faria, ela é atualmente a número 2 do consulado brasileiro em Barcelona. Perfeito, perfeito. E assim, eu achei bastante interessante também, Mariana, uma consideração da secretária Denise Down, dessa importância de melhorar o treinamento, a capacitação dos policiais militares e civis como um todo, né? Não só aqueles que atuam nas delegacias especializadas da mulher ou nas patrulhas Maria da Penha, mas porque muitas vezes a mulher vai a primeira o primeiro contato que ela tem é com o policial que ela encontra na rua, é com a delegacia mais próxima de casa, e esse mau atendimento que ela tem é assustador. É assustador, por exemplo, esse resultado que foi apresentado pela pesquisa Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, de praticamente metade das mulheres tentarem resolver situações de violência sofridas por conta própria. Se elas estão resolvendo essas situações de violência por conta própria, é porque, obviamente, elas se sentem intimidadas de levar o caso às autoridades, né? Então isso é chocante. E eu me recordo, Mariana, assim, não é uma novidade exatamente, mas o governo do Piauí chegou a adotar uma estratégia curiosa para as patrulhas Maria da Penha, que foi de pintar os carros dessas patrulhas de cor de rosa. E aí a argumentação era de que assim seria possível identificar claramente os agressores de mulheres, né? Porque toda vez que chegasse uma patrulha Maria da Penha cor-de-rosa na porta da casa de alguém, toda a vizinhança ficaria alerta e sabendo que ali mora um agressor. Parece ser uma iniciativa razoável, né? É assim, na verdade, as viaturas são lilás, não são cor-de-rosa, a estratégia é essa mesmo, é expor o agressor. O cara vai levar um enquadro, vai chegar lá a viatura lilás na casa dele, vai viajar de camburão lilás, já vai chegar na delegacia com todo mundo sabendo que é um cara que, pelo menos, no mínimo, bate em mulher. Pois é, pois é. Agora, Barrocal, voltando um pouquinho ao tema Congresso, nós tivemos, no início da semana, a confirmação de que o ministro Juscelino Filho, das Comunicações, deve, de fato, permanecer no governo, apesar da série de constrangimentos que ele impôs ao governo. E eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre alguns desses constrangimentos que foram impostos pelo ministro Juscelino Filho, mas, sobretudo, sobre esse papel um tanto dúbio do União Brasil, que tem 3 ministérios, mas não se assume do governo. Rodrigo, o ministro Juscelino Filho das Comunicações,
que é um deputado federal pelo Maranhão, tem sido aí objeto de notícias negativas há várias semanas. E o presidente da República queria do ministro que, no mínimo, ele se defendesse, porque essa é uma apuração que eu tenho, informações de dentro do Palácio do Planalto. O ministro Juscelino era noticiado de forma negativa e até agora fingia que não era com ele, não se explicava, não falava nada. Então, Lula o chamou para uma reunião, o ministro estava no exterior, passou aí cerca de uma semana na Espanha participando de um evento tradicional do setor de comunicações, e na volta ao Brasil, chegou ao Brasil e foi ao Palácio do Planalto se reunir com o presidente da República, e lá nessa conversa, até onde eu apurei, ouviu do presidente que precisava se defender, prestar esclarecimentos à opinião pública. E ele passou, então, a se manifestar, a se defender, por exemplo, da notícia de que viajou para São Paulo em um avião oficial, mas, na verdade, para participar uma atividade particular, ele que tem cavalos, e não só viajou em avião oficial, como recebeu diária do governo federal durante essa permanência aí longe de Brasília. Mas então Lula queria que Juscelino se explicasse, e a Comissão de Ética Pública da Presidência agora também irá se debruçar sobre essas notícias a respeito do ministro Juscelino Filho. Ele, como você chamou a atenção, é do partido União Brasil, que é um paradoxo. Abordei isso numa reportagem recente. Tem 3 ministérios, mas diz que, por enquanto, é independente. E, na prática, o que o governo, o Palácio do Planalto, ainda espera para saber é se esses 3 ministérios, na hora H de uma votação no Congresso Nacional, vão se traduzir ou não em apoio para o governo, independentemente do que diz a direção do Partido União Brasil, de que a sigla é, por enquanto, independente. Não houve teste ainda. Nós não sabemos como se comportará a bancada de deputados do União Brasil, tanto na Câmara quanto no Senado, quando houver um assunto aí de interesse do Palácio do Planalto. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que cobra que Juscelino peça demissão, ela acha que já houve um teste sobre o comportamento do União Brasil. Mas esse teste não aconteceu no governo Lula, aconteceu ainda no governo Bolsonaro, no mês de dezembro, durante a votação daquela mudança na Constituição, que permitiu ao governo Lula, nesse ano, passar por cima do tal do teto de gastos para poder aumentar a verba da saúde, da educação e também para continuar o pagamento no valor de R$ 600 do Bolsa Família. Então, essa é a situação, Rodrigo. O ministro Juscelino tinha de parar de fingir que não era com ele, um noticiário negativo. Lula cobrou, o ministro passou a se explicar, e agora nós vamos ver se o União Brasil vai ou não, com os seus 3 ministérios, conseguir apoio de deputados e senadores em votações para o governo. Se esse quinhão do partido no governo federal não se traduzir em votos, a informação que eu tenho é que o governo, isso é compreensível, chega a ser até óbvio, vai fazer uma reforma ministerial e aí vai pegar esses cargos hoje com a União Brasil e vai dar para outro apoiador, digamos assim. Pois é, pois é. Agora, o que eu achei curioso nessa história foi a galhofa do presidente do Republicanos, né, que ele virou e deu uma declaração, a seguinte declaração: se eu tivesse 3 ministérios, eu seria do governo. Quer dizer, já tem gente de olho aí para ocupar esse espaço do União Brasil, né, Barrocão? Verdade, Partido Republicano, que é presidido por Marcos Pereira, ligado aí, acho que ele é pastor da Igreja Universal, foi ministro de Dilma Rousseff, permaneceu como ministro no governo Michel Temer, aí no governo Bolsonaro aderiu, porque é desses partidos aí do tal do Centrão que, na verdade, estão sempre em busca de boquinha no governo, embora ideologicamente sejam, a gente sabe, mais do lado direito do tabuleiro, né? Pois Chamam-se de é, Centrão, mas na verdade estão mesmo do lado direito do tabuleiro. pois é, pois é.
Bom, o pastor Marcos Pereira, pelo visto, já se colocou à disposição para negociar, né? O Está na beira do Republicanos. campo esperando o professor Lula mandar ele entrar. Exatamente, exatamente. Eu só não sei se ele vai conseguir os 3 ministérios, porque, afinal de contas, os republicanos têm um número um pouco menor de deputados e senadores. Mas estamos aqui nos encaminhando para o término do programa, e a Mariana já em pouco menos de 1 minuto falou uma notícia positiva, mas ela disse que reservou algo especial para nós ao término do programa. Eu estou curioso para saber, Mariana. Eu, então, eu queria dar uma dica de cultura, porque eu sou dessas que no fim do programa gosta de falar de livro, de filme, de música. E tem uma rapper que eu tenho escutado muito, chamada Catumirim. Ela é uma rapper indígena aqui de São Paulo, uma mulher lésbica periférica, que faz debate sobre território, gênero. Então eu vou deixar a dica para as pessoas ouvirem a Catumirim, se escreve Katu acento Mirim. Ela recentemente tem usado as redes dela, o Instagram e o Twitter, para fazer um debate sobre o futurismo indígena e sobre a tecnologia ancestral indígena. Então tem sido muito interessante ver, porque ela explica de forma muito pedagógica o que é o futurismo indígena e as tecnologias indígenas, que muitas das quais foram apropriadas pelos brancos e não são reconhecidas como tecnologia indígena. Ela foi uma das primeiras pessoas a levantar o debate lá em 2018 ainda sobre a questão de no carnaval ou festa fantasia, índio não é fantasia. Ela levantou essa hashtag, levantou esse debate. Desde então ela vem falando sobre isso, mas agora ela tem se aprofundado nessa questão antropológica do povo indígena. Ela é uma rapper urbana, ela é uma indígena urbana, nasceu e foi criada na cidade de São Paulo. Convive com os Guarani aqui do Pico do Jaraguá, e tem sido muito interessante ver esse debate sobre o turismo indígena. Então eu queria deixar essa dica, sem contar que a música dela é muito boa. Ela faz uma. As músicas dela são sobre a questão indígena, principalmente sobre os indígenas urbanos, que é uma coisa que a gente não está muito acostumado, né? Quando a gente pensa no indígena, a gente pensa lá nos Yanomami, por exemplo. Então eu queria deixar a dica da Catumirim. E também dizer que a gente tem que ficar atento que quarta-feira, agora, no próximo dia 15, os parlamentares eleitos aqui em São Paulo vão tomar posse e vão começar o mandato. Então, é dada a largada da agenda política na Alesp, aqui em São Paulo. Vamos começar a ficar atento nesse processo. Tem muitas privatizações em vista, propostas pelo governador Tarcísio de Freitas, então, vai começar também um processo, um debate amplo de resistência a essas privatizações, uma vez que os parlamentares tomam posse. Tá certo, Mariana, obrigado. Deu um Barrocal, minuto de notícia boa? nos meus cálculos, não deu 10 minutos de jeito nenhum. Mesmo somando todas as intervenções e tal, mas é louvável o esforço. Eu recomendo que a Mariana persista nesse objetivo de preencher pelo menos 10 minutos do programa com notícias positivas para tentar aliviar um pouco esse clima pesado. As pessoas vêm aqui e reclamam: pô, mas eu assisto você, mas eu só me deprimo, né? Eu entro de um jeito e saio pior. É complicado, né, Barrocal? Mas o que você Bem, prepara para a gente no Poder em Pauta? amanhã, às 5 da tarde, 5 da tarde aqui no canal de Carta Capital no YouTube, a entrevista será com Guilherme Boulos. Em quase 3 anos de Poder em Pauta, o programa começou em maio de 2020. Será a primeira vez que eu entrevisto aqui o Guilherme Boulos. Ele que foi o segundo deputado federal mais votado do Brasil no ano passado, é o líder da bancada do PSOL na Câmara e trabalha aqui em Brasília, mas de olho em São Paulo, a sua base eleitoral, sua terra natal, porque ele é pré-candidatíssimo a prefeito de São Paulo na eleição do ano que vem, Rodrigo. Pois é, pois é. E pré-candidatíssimo com o apoio do PT, né? Possivelmente. Possivelmente, possivelmente, mas vamos ver aí, porque tem água para rolar aqui até lá. Nos últimos dias começou a circular a ideia, a hipótese de que Boulos concorreria tendo como vice a deputada Tabata Amaral, deputada federal pelo PSB, e eu soube aí por gente que conhece o Boulos de que essa ideia,
seria, na verdade, algo plantado. Plantado, para quem não sabe, é algo colocado intencionalmente na imprensa por um certo petista aí que tem interesse de bagunçar o cenário na eleição futura para prefeito do ano que vem em São Paulo, Rodrigo. Pois é. Bom, vamos ver se os acordos serão cumpridos. Realmente seria uma chapa bem exótica, para dizer o mínimo. Poder em pauta amanhã às 16 horas, o horário habitual? 17. 17 horas. E qual é o tema que você escolheu para abordar no término do programa? Vai nos deprimir ou nos alegrar? Ah, vou deprimir, porque alguém tem que fazer contraponto aqui a Mariana, onde já se viu. E o outro lado, onde fica? Se bem que o outro lado é o dela, a gente passa quase uma hora falando de questões críticas, preocupantes, e um pouquinho aí de notícia boa, na verdade, é esse contraponto, não o contrário. Mas eu gostaria de chamar a atenção mais uma vez para o Congresso Nacional na figura do presidente da Câmara, Arthur Lira. Disse não faz muito tempo aqui, Rodrigo, que é preciso observar com cada vez mais cuidado e lupa o presidente da Câmara dos Deputados, porque a postura dele e os interesses que ele representa inevitavelmente levarão a um choque do deputado com o Palácio do Planalto. E o que nós vimos essa semana, para ficar aí em algo que, digamos, começa a materializar o que eu estou chamando a atenção. O Arthur Lira, durante um evento na Associação Comercial de São Paulo, disse que o governo Lula hoje não tem base no Congresso Nacional e não tem base sequer, base de apoio sequer para aprovar um projeto de lei. Eu diria que a primeira parte do que ele falou é correta. A base do governo Lula é uma base um pouco obscura, opaca. A gente não tem clareza de se ela existe mesmo, até porque, como abordamos aqui no tema Juscelino Filho, ministro das Comunicações, não houve um teste para valer, que seria uma votação no Congresso. Mas pelo que a gente ouve em conversas nos corredores do Congresso Nacional, é verdade, tem muita gente ainda aí esperando que o governo construa, de fato, uma base de apoio no Congresso, que seja, na verdade, uma base representada dentro do governo na forma, por exemplo, de cargos. Mas o interessante é que no Senado, se esse cenário de futuro conflito entre Arthur Lira e o governo existe, se esse cenário de conflito existe, o fato é que no Senado a situação é um pouco diferente. No Senado, por exemplo, o líder do governo, o Jacques Wagner, senador pelo PT da Bahia, disse ontem aí para uns jornalistas que lá Lula tem pelo menos 50 votos. São 81 senadores. Ou seja, seria uma base sólida e suficientemente numerosa. Então, Rodrigo, vamos esperar aí nos próximos dias, mais uma vez, como se comportará Arthur Lira e como o governo Lula irá lidar aí com esse blocão que Arthur Lira comanda dentro da Câmara dos Deputados. Tá certo, Barrocal. Aliás, se você me permite fazer uma observação, até mesmo a sua orquídea de plástico anda depressiva. Orquídeas de verdade dão floradas periódicas, elas nascem e elas morrem. Nesse caso, a florada está a caminho do túmulo. Eu desconfio que, na verdade, o Barrocal ele resolveu comprar uma outra orquídea, uma outra, né, para pegar e colocar ali, assim, para falar assim, ó, tá vendo, ó, é de verdade, né, tá meio amareladinha, tal, não sei o quê, mas enfim. Mas, de qualquer forma, até mesmo a orquídea de plástico do Barrocal anda um pouco depressiva. Ela assiste ao programa, chora, se deprime, e aí dá no que dá. Dá no que dá. Aí depois você tem que pegar e passar o fim de semana aí, enfim, né, tentando alegrar ela de alguma forma, porque ela sempre começa o programa bem, viu? Vou colocá-la para ouvir Catumirim, aproveitando a dica aí da Mariana. Tá certo. Bom, e eu, na despedida do programa, aproveito para convidar vocês a ler a edição de Carta Capital que chega nas bancas amanhã.
que já está disponível aos nossos assinantes no site. Tem a reportagem do André Barrocal na capa, primorosa, falando não apenas sobre esse escândalo das joias sauditas, mas sobre esse esforço, essa investida para tentar disciplinar, para tentar adestrar os militares, colocar as Forças Armadas no seu devido lugar, que é na caserna, na defesa das fronteiras brasileiras, de um inimigo externo e não de um inimigo interno, como tem sido historicamente na história do Brasil. Temos a reportagem da Mariana Serafini sobre a situação da violência contra a mulher. De fato, o Dia Internacional da Mulher, celebrado ontem, teve um gosto amargo por conta de tantas notícias negativas. Tem também uma reportagem muito interessante do Maurício Tuzol sobre a retomada das ocupações de terra pelo MST, né? Simboliza aí a volta da luta agrária no Brasil. O MST fazia alguns anos que não tinha essas ocupações e está retomando justamente para pressionar o governo Lula a destravar o processo de reforma agrária, que foi completamente desmontado durante o governo Bolsonaro, e até mesmo um texto de Mino Carta sobre a política italiana, uma vez que o Partido Democrático, que é o principal partido de oposição à ultradireitista premier Giorgia Meloni, acaba de escolher a sua nova líder, né, a sua secretária-geral, Elly Schlein, se a pronúncia não estiver equivocada, infelizmente eu não tive tempo de pesquisar se a pronúncia está correta, que é uma jovem de 37 anos, bissexual, defensora dos direitos LGBTQIA+, e que tem uma agenda extremamente progressista para enfrentar a ultradireitista Giorgia Meloni na Itália. Vale a pena conferir. Um forte abraço a todos e um bom fim de semana para os meus colegas de bancada e para todos que nos acompanham.